Olá, meus queridos e tão amados nerds, tudo belezura com vocês? Eu tenho certeza que você curtiu Guerra Civil, não é não? Baita filmão, hein, mano? Aliás, você por acaso já viu o filme do Deadpool? Bem, se você for um nerd de carteirinha, deve ter visto. Agora, certamente, podemos abordar o personagem que roubou as cenas de Guerra Civil e do personagem que mais se destacou no mês de fevereiro deste ano. Sim, estamos falando do carismático amigo da vizinhança, Spider-Man, e o seu não tão amigo mercenário tagarela, Deadpool. Do nosso lado esquerdo, pesando não muitos quilos, eu deduzo, nós temos um cara tão nerd quanto nós, aliás, bem mais nerd que nós. Sim, estamos falando de Peter Parker, vulgo Spider-Man, o Homem-Aranha. Peter tem vastas capacidades de luta corpo a corpo, no qual praticamente investe todas as suas capacidades, ostentando de um conhecimento bastante amplo nos quesitos de artes marciais, uma vez que este treinou e combateu nada mais, nada menos do que o próprio Shang-Chi, o mestre do Kung Fu. Apesar do título, Shang-Chi não domina apenas o Kung Fu, mas sim praticamente todas as artes marciais conhecidas pelo homem, incluindo técnicas de combate tão avançadas que foram restritas durante séculos nas mãos dos monges orientais. Só a partir disso, temos uma base de que realmente Spider-Man tem uma boa desenvoltura em combate físico, certo? Peter também é dotado de uma enorme força, resistência, agilidade e velocidade, o que lhe atribui uma vantagem contra a maioria de seus adversários, sendo suficiente para facilmente destruir carros e, na melhor das hipóteses, conseguir suportar um prédio em seus ombros, ou até mesmo destruir parte de um jato. Sim, tô falando do transporte aéreo, que também pesa algumas consideráveis toneladas. Mas sua super força nem sempre é o ponto forte de um combate, e sim sua sagacidade que reina em qualquer tipo de luta. Uma das melhores atribuições para um combate da parte de Peter é o fator sensor aranha, que garante a ele prevenir golpes surpresas ou até mesmo desvendar quando um disparo será efetuado por uma arma. Logo, em uma luta, isso não é desvantagem nenhuma. Ele já resistiu aos ataques diretos de Colossus, quando este estava em posse de parte do poder da Fênix. Mas claro, isso não é um feito isolado, onde Spider-Man recebeu pancadas do Mjolnir e ainda assim se manteve de pé, então sua resistência, somada à sua persistência, é de fato um meio defensivo que pode ser recorrido à disputa. E claro, sua grande agilidade. Spidey é muito ágil, onde mostra investidas e evasivas muito efetivas num combate, evitando assim os tentáculos de Dr. Octopus, ataques de Venom, Carnage e até mesmo Rhino. E claro, as clássicas cenas onde ele se esquiva de disparos, apanha balas em pleno ar com as mãos e... bem, dá pra entender o que eu quero dizer, não dá não? Deixando o Homem-Aranha de lado, vamos falar do mercenário tagarela. Isso mesmo, estamos falando de Deadpool, ou pros mais chegados, o Wade Wilson. O Wade tem ao seu dispor um arsenal muito vasto, mas normalmente usufrui de katanas exclusivas para ele, armas de todos os tipos, granadas, definitivamente não devemos esquecer o fator das granadas, viu? E um teletransporte utilizado por ele, que lhe atribui vantagens contra personagens com pouca mobilidade, em questão de uma luta direta. Apesar de não ser o seu ponto forte, Deadpool tem ao seu dispor uma desenvoltura corpo a corpo, em quesitos de artes marciais, bastante vasta, sendo suficiente para se destacar e fazer frente a honrados nomes das artes marciais nos quadrinhos da Marvel, dentre eles Wolverine, Capitão América, Demolidor e até mesmo o Treinador, um dos maiores artistas marciais humanos. Excedendo uma força ao pico da capacidade humana, Deadpool já foi visto capaz de ferir diretamente Wolverine e Capitão América com as mãos nuas, literalmente arrancando sangue dos dois na raça, na porrada mesmo, meu irmão. Porém, o fato que mais se destaca em um combate certamente é o seu fator de cura regenerativo em nível celular, que lhe proporciona a capacidade de regenerar-se com uma grande rapidez. Seu fator é muito avançado, onde ele pode repor membros que foram decepados como se não fosse nada, viu? Onde também pode regenerar
regenerar tecidos e órgãos internos numa velocidade muito avançada, onde em questão de segundos ele pode repor sua estrutura física se essa for drasticamente danificada. Mais um fator para a conta do Deadpool é a sua agilidade, onde ele poderia ser escalado como um herói de rua, ou seja, um herói do padrão de Luke Cage, Demolidor e o próprio Homem-Aranha. Deadpool apresenta uma grande agilidade e velocidade de combate, onde é suficientemente rápido e ágil para manter-se num combate constante contra o Demolidor. Cara, Demolidor é simplesmente fera em combate de curta distância, onde até mesmo já mediu forças e rapidez em relação ao próprio Spider-Man. Se formos levar em conta isso, Deadpool pode ser tão ágil quanto o próprio Peter Parker, mas isso, claro, se sua imprevisibilidade permitir que possa levar vantagem. Agora também podemos saber que ele é um exímio assassino, fazendo uso de diversos tipos de armas, sejam armas de fogo ou armas brancas, tendo uma ótima mira tanto em combates de curta a longa distância, de modo que possa tomar posse de uma vantagem sem igual em relação a muitos personagens. Agora, sem mais nem menos, vamos decidir o então vencedor deste combate. Em matéria de força, vimos que Peter Parker se destaca bastante, podendo capturar carros em pleno ar que foram arremessados pelo Hulk, segurar parte de um prédio que caía sobre ele, rasgar um jato em pleno movimento numa pista de pouso, destruir carros, derrubar vagões de trem. Bom, já deu pra entender que a sua força é suficiente para levantar boas toneladas e quebrar muitos, mas muitos ossos mesmo. Ponto pro Spidey. Em questão de agilidade, vemos que ambos estão bastante equilibrados, porém, Homem-Aranha está claramente acima das limitações humanas, devido aos genes sobre-humanos. Logo, querendo ou não, Peter terá uma vantagem em ser mais ágil que Deadpool, pode crer. Por sua vez, vemos que o único fator em comum restante é a resistência física de ambos. Nesse ponto, pelos golpes já suportados pelo Aranha, esse ponto vai para ele. Como fatores extra, Spidey tem ao seu dispor o sensor aranha, que poderia antecipar quaisquer disparos feitos a longa distância por Deadpool, logo tendo assim um descarte de armas de fogo que possam ser utilizadas para interceptar o Homem-Aranha, também tendo vantagem no quesito de combate físico, podendo prever movimentos imprevisíveis. E a habilidade que mais se destaca é o fator de cura do Deadpool, mas acaba não sendo algo tão útil, onde leva a desvantagem em praticamente todos os outros quesitos de uma luta. Sem mais nem menos, o vencedor do combate é Homem-Aranha. Spider-Man é o vencedor, galera, levando vantagem em praticamente tudo. Lembrando que, apesar do grande fator de cura regenerativo, Deadpool pode ser sim derrotado, onde a imortalidade concedida por Thanos não garante a ele a indestrutibilidade. Ele ainda pode ser nocauteado e derrotado de diversas maneiras. E é isso, meu queridão nerd. Deixa o seu feedback e até a próxima. Agora é contigo, Peter. E aí, Nerd, Trunks, curtiram a Batalha Mortal? Tô voltando hoje, tô na área pra responder as dúvidas que vocês tiveram na última Batalha Mortal, né? Aquela luta 2 contra 1, espetacular. A luta 2 contra 1 é essa... Pô, vai pegar, hein, cara? Essa onda vai pegar. Dá uma sugestão aí de 2 contra 1. Botar 2 caras, pica das galáxias, pra lutar contra o cara mais pica ainda, pra gente ver quem ganha. Dá umas sugestões aí. Enquanto isso, vamos ver o que vocês perguntaram na última Batalha Mortal, né? Broly e Lobo versus Sentry. O Gabriel dos Santos, vocês já fizeram uma luta e depois de um tempo mudaram de ideia do resultado? Boa pergunta, hein, cara? Já, mas eu não vou dizer quais foram. Quais porque foram 2. Galera que me acompanha no grupo do Facebook já tá ligado quais foram, mas eu vou fazer um segundo round dessas lutas com uma nova análise, não significando que o resultado vai mudar, mas eu vou colocar novos ingredientes na análise. Alerando Souza, acho que ele esqueceu a letra do nome aqui, mas vamos lá. Peter, eu acho que você está errado em dizer que o Sentry é superior ao Homem Molecular. Não sei escrever, pois o Sentry não ganhou dele só porque ele estava enfraquecido. Alessandro, ou Alerandro, eu não sei, desculpa o seu nome. Eu não me lembro de ter dito que o Sentry é mais poderoso que o Homem Molecular. Se eu disse isso, foi um erro. Eu até vou conferir de novo, porque se eu firmei isso, foi um erro. Porque, na verdade, o Homem Molecular é muito mais poderoso que o Sentry. Rapaz, peraí, deu tilt. O Homem Molecular é um dos personagens mais poderosos de toda a Marvel, né? Quem leu agora o último Guerra Secreta percebeu que ele foi um dos protagonistas, o cara com o maior poder de todos ali. Então, realmente, naquela luta,
ele tava enlouquecido, não tava enfraquecido, ele tava louco, por isso nem esperava que o Sentry tivesse tanto poder daquele jeito, e aí foi vencido. Mas foi vencido temporariamente, tanto é que ele tá aí na ativa, com força total. E o Sentry achou que tinha finalizado ele, mas não tinha. O Daniel Bolhosa. Cara, você não entende nada do personagem DBZ Broly. Cara, ih, rapaz, já vi, é bronca, hein? O Broly tem poder suficiente até pra destruir uma galáxia, como foi registrado no filme de Dragon Ball Z. Ele nasceu com o poder de 10 mil e o temiam, então, desde seu crescimento, ele ficou destruindo toda a galáxia até não sobrar nada. Vírgula, ufa, uma vírgula. Então ele ficava aumentando o seu poder sem parar até sumir com tudo. Até ele é capaz de ter os outros SSJs, que são o SSJ 1, 2, 3 e até mesmo o DSSJ, porque ele fica aumentando seu poder sem parar. Ufa. Daniel, cara, é o seguinte, isso que você falou é teoria, cara. Assim como você mesmo disse, o Broly já nasceu diferente dos outros Saiyajins, cara. É um fato incontestável que ele é extremamente forte, ok? Mas a gente pode dizer com toda certeza, cara, que ele iria atingir essas transformações de Super Saiyajin, né? E quanto ao Super Saiyajin Deus, pode descartar isso aí, cara. Acho que quem não tá manjando agora é você, porque pra atingir a transformação de Super Saiyajin Deus, você não precisa só aumentar seu Ki, você precisa controlar ele por todo o corpo, né? Deixar ele fluir no corpo, né? Foi como o Whis ensinou pro Goku e Vegeta, né? Que aprenderam a controlar isso. Cara, e agora me diz uma coisa. Quando que o Broly controlou totalmente o Ki? Cara, bomba relógio ambulante, totalmente descontrolada. Calango Stealth. Peter, só uma dúvida. O Broly é o Saiyajin com mais capacidade de evolução e de aprendizado já visto até hoje pelo fato dele já ter nascido com um poder de luta absurdo. Poderia então o Broly ser capaz de alcançar níveis maiores de transformação, como SSJ 3, 4 e até mesmo God? E se caso ele conseguisse, como você acha que ele seria? Talvez mais poderoso que o Sentinela? Abraços! Abraço, Calango, valeu, cara. Olha, o Broly tem capacidade sim de aumentar o poder a níveis absurdos, né? E quanto a superar transformações, isso é algo delicado. Porque, por exemplo, o Goku, quando lutou contra o Bills pela primeira vez em Super Saiyajin 3, ele tomou uma surra gigante. E hoje ele até consegue lutar na forma básica com maior facilidade. Cara, resumindo, o importante não é transformação, e sim força, né? Que o usuário pode atingir com o treinamento. Até porque o Bills até agora não apresentou transformação nenhuma. E mesmo assim ganha de todos eles fácil. Leonardo NR. Peter, qual a sua suit preferida do Superman em questão estética, aparência? Beleza, cara. Leonardo, suit, então ele quis dizer aí o uniforme. Olha, cara, é uma pergunta legal, mas eu acho que eu fico com a dos 952, né? Finalmente passaram a cueca dele pra dentro, né? Bom, eu não sei, eu não vi, né? Ele não tirou as calças pra eu ver. Mas a gente não vê a cueca mais por fora. Então, acho que algum Jacques Leclerc passou lá, passou o rodo e deixou ele, ó, supimpa. Vacilei Gameplays. Homem de Ferro tem mais recursos? Ambos são ricos pra caracas. E ainda falam que Stark tem mais recursos? E nerd, acabou mesmo a imparcialidade. Cedo ou tarde o senso fanboy começa a aparecer. Rapaz, isso aí foi um esporro diplomático, né? Acabou o senso fanboy começa a aparecer. Cara, então vamos lá, eu acho que o senso de fanboy começou a aparecer em você. Acho que agora você dá uma olhadinha no espelho que o senso de fanboy tá forte, cara. Quando a gente falou em ter mais recursos, a gente não falou apenas no financeiro, você que tá pensando nisso aí. Homem de Ferro tem muito mais tecnologia, muito mais armas que o Batman, cara. Quando eu falei sobre preparo, um dia ou dois de preparo pro Stark é tipo anos de preparo pro Batman. O Stark, alguns dias se preparando, ele criou uma armadura pra enfrentar a Força Fênix. O Batman demoraria anos, provavelmente décadas pra criar algo assim, cara. Então eu mentiria se eu estivesse dizendo que o Batman tem mais recursos. Então, cara, senso de fanboy ainda não chegou em mim, cara. Vê lá, hein. Claudinei Schultz. Acredito que existem algumas falhas na análise do Broly. É muito provável que ele não utilize o Super Saiyajin para destruir estrelas. Uma outra coisa é que não se pode dizer que o Sentry tem poder para destruir uma dimensão porque ele destruiu o Molecule Man. Exemplo bobo. X tem poder para destruir uma galáxia piscando o olho, mas morre com uma flecha no peito. Destruir alguém que tem poder para destruir uma dimensão não significa ter poder para destruir uma dimensão. Destruir alguém que tem poder para resistir a uma explosão dimensional, aí sim pode-se dizer que é poder para destruir uma dimensão. Então é isso aí, Claudinei, ele tem poder para resistir a uma explosão dimensional. Então vamos lá, a princípio não tem base nenhuma que confirme, né, que o Broly não exija de SSJ para destruir estrelas, né? Já que ele contido não conseguiu nem fazer frente ao Goku base. E quanto ao caso do Sentry, tá no nível Dimensional Buster não necessariamente significa que ele já destruiu ou que ele vai destruir uma dimensão. O caso é que ele tem sim poder tão grande ou maior que o Owen Reese, que é o Molecule Man, para estar no mesmo patamar, né? Dimensional Buster, né? Então, você não pode dizer que o Homem Molecular não é isso, porque ele é confirmado, ele pode acabar com a dimensão inteira. Então,
Ele é como uma camada, né? Uma taia, né? Uma classe e por aí vai. Ele tá na mesma classe, no mesmo patamar do homem molecular. Nerds, não vamos prolongar muito, as respostas foram esclarecidas, né? As mais principais, o core business das suas dúvidas foram esclarecidas. Tô voltando na semana que vem para responder essas perguntas cabulosas e desaforadas que vocês fazem. Tô na área, galera, tô voltando semana que vem, fui!